E eu gostaria aqui, agora, para a gente analisar o que o Silocimol Rural pode fazer pela agricultura, eu gostaria de chamar Fernando Pucci, mestrando em irrigação e drenagem pela Faculdade de Ciências Agrárias da Unesp, publicou 50 artigos científicos em nível nacional e internacional e foi premiado pelos jovens investigadores latino-americanos. Por favor, Fernando, eu gostaria também, para tratar do mesmo assunto aqui, em conjunto com o Fernando, gostaria de chamar aqui ao palco o professor doutor Luiz Roberto Almeida Gabriel Filho, professor da Unesp de Tupã, professor em nível de mestrado do programa de pós-graduação em agronomia e irrigação, graduado e mestre em matemática, doutor e pós-doutor em agronomia, 7 livros publicados e mais de 200 artigos científicos no Brasil e no exterior. E ele é tão modesto que ele não colocou nesse mini currículo dele que ele foi premiado recentemente no Prêmio Ibero-Americano do Santander. Parabéns, doutor. Bom, esse é meu? Fiquem à vontade, se o senhor preferir usar... Ah, tá. Aqui. Bom dia a todos. Nós estamos muito agraciados pelo convite, pela parceria com a empresa em disponibilizar os equipamentos de forma a nós fazermos nossos experimentos. Eu e o Fernando somos do programa de pós-graduação da Unesp em irrigação e drenagem. E estamos aqui para falar alguns resultados científicos comprovados dos efeitos do tratamento de magnetização da água na agronomia. Bom dia a todos. É até difícil começar a falar depois das palavras deles, mas vamos lá. Pessoal, eu sou orientado do professor Luiz Roberto em nível de mestrado. A minha dissertação vai ser defendida utilizando o equipamento da Silocimol. E quando eu escutei a primeira vez falar, fiquei muito curioso, como um bom pesquisador, desperta a curiosidade de ver alguns resultados em níveis nacionais e mundiais da irrigação utilizando a água magnética, tratada magneticamente. Então, no primeiro projeto nosso do mestrado, eu trabalhei com a cultura da alface. É uma cultura que todo brasileiro demanda, todo brasileiro consome, e ela tem um valor agregado. Então, eu falei, vou testar primeiramente na alface para ver o que acontece irrigando com água tratada magneticamente. Então, o projeto já está em campo faz 1 ano e meio que eu estou trabalhando, e dentro desse trabalho tem uma equipe envolvida. Como o Geraldo falou, é um trabalho multidisciplinar, tem pesquisadores de diversas áreas. Então, eu sou um dos pesquisadores envolvidos, o professor Luiz Roberto, temos também um professor, Antônio Evaldo Clar, ele é uma lenda na área de irrigação e drenagem, ele tem mais de 300, 400 artigos publicados em níveis nacionais e internacionais, é reconhecido em nível mundial pela pesquisa. E também tem alguns outros pesquisadores que contribuem, que é o Josué, o Rafael e a professora Camila. Aqui existe toda uma infraestrutura por trás do sistema, uma caixa de vegetação com apoio também do outro pesquisador que o Fernando disse, o professor Clark, que foi um dos fundadores da engenharia, do Departamento de Engenharia Rural de Botucatu. Uma casa de vegetação, estação meteorológica, tanque classe A. Então, tem que ser... obrigatoriamente, todos os requisitos em relação à comprovação científica tem que ser feito, senão o resultado ele perde a validade. Então, esse foi o objetivo. Em vários aspectos, você comprovar a isonomia até das condições naturais. Se a gente planta no campo essas culturas, você pode falar que foi intempéries naturais, por exemplo, chuva, ou outras questões em relação à adubação e tudo mais. Então, tem que ter um controle total em relação a isso aí. E ali a gente tem uma estrutura própria, né? Porque o programa de irrigação você vê, aí já dá para ver o resultado. Em poucas semanas, começando o experimento, você vê que o lado esquerdo, que é a cultura com água tratada magneticamente, até a germinação, todos os quadrados que você vê aí,
foram colocados semente. Do lado direito, que é o normal, tem semente que às vezes não brotou, outros sim. Mas o mais incrível é que em pouco tempo de experimento, a área verde da esquerda, que é com água tratada magneticamente, ela é maior. E aí, ou seja, o efeito do magnetismo teve um aumento de produção para a cultura da alface. Onde vocês podem observar, aqui é um peso em gramas. O pé de alface irrigado magneticamente chegou em 355 gramas, enquanto irrigado convencionalmente apenas em 220. Isso foi verificado também no segundo ciclo, onde chegou em quase 400 gramas. E no convencional apenas em 243. Isso pondo a quantidade necessária de água. Imagine só, olha só. Você colocando menos água no magnético, ele dá uma produção muito, muito, muito maior do que o pessoal convencionalmente usa. Olha, de 308 para 200 é uma diferença significativa. Aqui comprova cientificamente que usando menos água magnética, você tem uma produção bem maior do que usando mais água convencional. Fantástico o resultado. E esse aqui... vários anos, a agronomia busca aumentar a produção, tentando desenvolver adubos melhores, técnicas de fertilizantes melhores para a produção. E ótimo isso. Agora, somente, não é somente, porque é grandioso. Você colocando o silosimol na água, você aumenta 60% a produção, meu irmão. É muita coisa, é muita coisa. Olha a irrigada com água magnética. A diferença. Foi um resultado que me chamou tanta atenção que em 1 ano e meio de pesquisa, eu não conhecia o Sr. Carlos pessoalmente. Era apenas por telefone, ele nunca tinha ido no experimento, para não ter uma interferência no resultado. Quando eu vi esse resultado, eu fiz questão de ligar para ele e falar: Sr. Carlos, eu gostaria muito que o senhor viesse para ver. Foi até difícil achar um horário com ele. Ele foi. Eu fiquei assim assustado, todo mundo da faculdade que vê, fica assustado pela qualidade do alimento, e também pelo volume produzido. Utilizando um aparelho de projeto FAPESP, para um equipamento desse custa aí quase $1,5 milhão de dólares, que está analisando toda a questão de elementos na água, ver como que ocorre. E agora as próximas culturas que a gente está trabalhando, que eu estou implementando, vai ser feijão, milho, pimentão, ver o que acontece para as outras culturas também, se tem o mesmo efeito que ocorreu no alface e que eu vi no rabanete já. Então, pessoal,